A paz do Senhor Jesus, um bom dia. Quero te convidar nessa manhã para a gente falar um pouco de Deus. Esses últimos dias eu estive analisando tudo o que tem acontecido, os fatos que tem acontecido ao nosso redor, como igreja do Senhor. Eu notei que estamos muito dispersos, despercebidos. Nessa madrugada, agora exatamente por volta das 5 horas da manhã, o Senhor me despertou e trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero dividir essa palavra com você nessa manhã. Queria, antes de lermos a palavra e entrarmos no contexto da mensagem, eu queria fazer uma oração com você nessa manhã. Senhor amado, querido Deus, Pai bendito, Pai santo, Pai de poder, Pai de glória, nesta manhã, Deus, já te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, Senhor, ao qual o Senhor nos permitiu que os nossos olhos se abrissem e que nós contemplássemos, Pai, mais uma vez a maravilha da Tua criação, Pai. Deus bendito, te agradecemos pelos livramentos, pelo Senhor até agora ter nos sustentado, cuidado, Deus, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Deus, que a Tua mão santa, poderosa, possa estar sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Pai, agora nessa manhã, Pai, eu te peço, Deus, a divina inspiração do Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, que Tu venhas falar conosco nessa manhã, poderosamente, de uma maneira santa, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos. Amém e amém. Eu peço que você, nessa manhã, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Iremos fazer a leitura aqui de alguns versículos, a partir do versículo 15, 16, 17 e o versículo 18, onde o Senhor nessa madrugada me despertou com essa mensagem, ao qual eu quero dividir com você. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão, e que haviam de comer os teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiavas, e abatê-la-ás a espada. Contudo, ainda aqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Amados e queridos irmãos, estamos diante do livro e o escritor desse livro, ele é conhecido como o profeta das lamentações, ou seja, o profeta chorão. O profeta que sempre que algo grandioso acontecia, sempre que Deus falava com a sua nação, com o seu povo escolhido, Deus levantava o profeta chorão para que ele viesse lamentar diante dos acontecimentos. Nessa madrugada, quando Deus me levantou, me despertou, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E se a gente for prestar atenção no contexto do que a palavra nessa manhã vem falar conosco, a gente vai notar e ver que justamente é o que está acontecendo com a gente agora. O mal entrou no nosso país, no Brasil, na nossa nação, atingiu, veio de longe, de um povo, de uma língua onde poucos conhecem a língua desse povo. É uma língua onde nós ignoramos pelo fato de não conhecermos o idioma dessa língua, mas o fato é que eles são como uma aljava aberta
trazendo mortandade, ou seja, o vírus, a doença que afetou o nosso Brasil e atingiu não somente pessoas normais, não somente seres humanos comuns, mas também atingiu a Igreja do Senhor. O fato desse acontecimento causou em nós, seres humanos, um pânico. Muitos de nós entraram em estado de desespero. Muitos de nós entraram em estado de depressão por conta dos acontecimentos. E o fato é que a Igreja do Senhor acabou parando no meio dessa caminhada. Sabemos que a Igreja do Senhor, ela não se resume ao templo, ela não se resume aos pontos comerciais onde são montadas aquilo que chamamos de igreja. Muitas pessoas dizem, eu vou à igreja porque chamam a casa, ou seja, o local onde se encontra as reuniões, que é chamada de assembleia, porque todos nós estamos lá pelo mesmo propósito, que é adorar a Deus, e acabamos chamando esse lugar de igreja. Mas só que, na verdade, a palavra de Deus vai dizer que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Então isso quer dizer que igreja somos nós. E o fato das igrejas terem parado, ou seja, as portas dos pontos comerciais onde se encontravam as assembleias terem fechado, isso não significa que a igreja parou. Ou seja, a igreja somos nós, igreja sou eu, igreja é você que está assistindo esse vídeo, essa live, igreja somos nós. Quando as portas lá fecharam, vamos ver que na palavra de Deus, vamos ver Jesus, certa vez, perguntando a João Batista, dizendo a ele, vamos ver Jesus perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus então diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Outra vez Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro responde, tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. Jesus então responde, apacenta os meus cordeiros. Outra vez Jesus agora pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Pedro responde, tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Jesus disse, Pedro, eu sei que tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus disse isso, naquele mesmo momento, Jesus estava determinando sobre um homem, que a igreja não era mais o ponto comercial, a igreja não era mais a assembleia onde os santos se reuniam, agora a igreja era Pedro, ou seja, a igreja somos nós, seres humanos, criação. Naquele momento o Senhor determinou sobre nós a autoridade de igreja. Então, queridos, nesses últimos dias a igreja se abateu diante dos acontecimentos. Pessoas pararam, muitos definaram no meio desses acontecimentos e vimos uma igreja morta. Uma igreja que parou de orar, uma igreja que parou de levar a mensagem, uma igreja que no meio de tudo isso acabou parando. E quando o Senhor disse a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão sobre as portas da igreja. Se igreja somos nós, querido, isso significa que nada pode nos parar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nesses últimos dias vimos pessoas totalmente sem força para caminhar, pessoas totalmente sem direção, sem rumo, se permitiram deixar abalar por conta dos acontecimentos e tudo isso que aconteceu, mas um fato é o seguinte, que os acontecimentos é mister que aconteça. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 24 que haveria de acontecer momentos que a palavra de Deus vai dizer que haveriam guerras, rumores de guerras, nações contra nações, fome, peste, pestilência. Mas o Senhor falou também que não era para nós nos assustarmos com isso, porque era mister que essas coisas acontecessem. E isso ainda não seria o fim, isso seria o princípio das dores. Então, tudo isso que está acontecendo, querido, amado irmão em Cristo Jesus, não é o fim.
Ao contrário, isso é o princípio das dores. Ainda virão coisas maiores, mas a palavra de Deus vai dizer que se nós crêssemos em Jesus, nós ainda faríamos obras ainda maiores do que Ele. Então, o que isso quer dizer? Que Deus nos deu uma autoridade no nome dEle, Deus nos deu força no nome dEle, Deus nos deu uma força descomunal no seu nome, ou seja, se Jesus curou 1 milhão, nós poderemos curar 10 milhões. Se Jesus expulsou legiões de demônios, nós poderemos expulsar muito mais legiões ainda. O fato é que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Querido, amado, irmão em Cristo Jesus, essa manhã a palavra de Deus, ela vem falar ao meu e teu coração, que essas coisas todas teriam que acontecer. Mas isso não seria um fato para abalar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. O cabeça dessa igreja, ele é Cristo Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que em nenhum momento ele perdeu. Nenhum momento Cristo perdeu. Possa que você nesse momento esteja dizendo aí consigo mesmo, mas pastor, ele morreu na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus vai dizer que era mister que aquilo acontecesse. Mas a palavra de Deus vai dizer também que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, ele foi no inferno. Ele tomou a chave da mão de Satanás, aprisionou o diabo e a morte. E só vai liberar naquele último dia, mas para quê? Para que ele venha ser julgado. Ou seja, o diabo já está condenado. Jesus já esmagou a sua cabeça. Então você não tem que temer, querido. Esse problema, essa situação, essa enfermidade, Jesus é maior do que essa enfermidade. A mão do Senhor é maior do que essa enfermidade. Eu tenho uma palavra de Deus nessa madrugada para você. Eu tenho uma palavra de Deus que diz assim, que a mão do Senhor está sobre você. E se Deus está agindo por você, não tema. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero te convidar nessa madrugada para você orar. Diante de toda circunstância, eu me lembro da passagem de Abacuque, no capítulo 3, e o versículo de número 15, se não me falha a memória, que Abacuque vai dizer, ainda que faltasse o fruto da videira, ainda que não houvesse ovelhas na malhada, ainda que tudo faltasse, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Então, eu te convido para você se alegrar no Senhor. É o momento de você buscar mais a Deus. É o momento de você buscar mais a face do Senhor. É momento de nós vivermos o sobrenatural de Deus. Ou seja, é momento da gente viver pela fé. É momento de você começar a viver pela fé, querido. Comece a confiar no Senhor. Comece a acreditar que Ele é a sua força, que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, que Ele é o teu socorro bem presente. Tem gente que fala, Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Senhor é o meu socorro bem presente. Mas num momento como esse, ele esqueceu disso tudo. Mas eu te convido nessa manhã, para que você venha ter o Senhor como teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. O salmista disse, no Salmo de número 24, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes. Guia-me por veredas e guia-me às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, querido. E eu quero te convidar para orar nessa madrugada. Senhor amado, querido Deus, Pai bendito, Pai santo, nesta madrugada, Deus, te agradecemos, Pai, por a tua palavra, porque ela é poderosa, ela tem poder para discernir, desfazer todas as obras do maligno. Pai bendito, nessa madrugada, Pai, eu oro, eu te apresento, Pai, cada um, Deus, dos teus filhos. Pai, eu te apresento os líderes de igreja, os nossos pastores, presidentes, Pai.
Eu te apresento, Pai, a saúde deles, Pai. Toma conta dos teus filhos, Senhor. Dá força para eles, Pai. Guia eles, Pai, nesse momento tão difícil, da sabedoria, para que eles possam, Senhor, tomar as melhores decisões, Pai, para a tua igreja. Pai bendito, também te apresento, Pai, o corpo da tua igreja, os membros desse corpo. Pai bendito, nessa madrugada visita cada um deles, Pai. Dá força, dá saúde, dá disposição, Senhor. Tira, Pai, dos pensamentos e do coração deles, Pai, esse medo, Pai, de tudo isso que está acontecendo. Porque se nós temos o Senhor como nosso escudo e broquel, não temos mal algum, Pai. Nós não temos que temer essa epidemia. Nós não temos que temer essa virose, Pai. Porque se nós tivéssemos que pegar essa virose, é permissão tua. Se nós tivermos, Pai, que contrair essa doença, vai ser permissão tua. Se nós tivermos que ser curados, Pai, sobre este mal, essa virose, tudo vai ser para a honra e a glória do teu nome. Assim como aquele cego Bartimeu, quando os discípulos do Senhor viram, Pai, e perguntaram a ti, Pai, quem pecou, se foi ele ou se foi os seus pais, o Senhor disse, nem ele nem os pais pecaram. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu creio, Pai, que tudo isso faz parte de um grande plano do Senhor, Pai. E eu creio que o teu nome, no final de tudo isso, será glorificado. Deus, nessa manhã, Pai, abençoa, Pai, cada um daqueles que irão ver esse vídeo, cada uma pessoa que vai ver essa live. Deus, que tu possa entrar na casa dele e que tu possa, Senhor, abençoar a ele, cuidar da família dele. Multiplica, Deus, as bênçãos sobre a família dessa pessoa que vai ver essa live. Deus, entra com providência, cura, liberta, salva, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe, querido. Fica na paz do Senhor. Não se esqueça de, quando assistir essa live, entra lá no canal, aciona o sininho das notificações, te inscreva no nosso canal, deixe seu like. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.